Fala galera do Crônicas, uma excelente noite de quinta-feira para você, dia 20 de agosto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Crônicas SV. Se você não conhece, Brenner Pereira é o meu nome. A página no Instagram, Crônicas, né, que a gente faz o pré-jogo. Provavelmente você já ouviu falar, já me viu em algum momento. E agora tem um mês e alguns dias que a gente migrou aqui agora pro YouTube. E estamos aí a todo vapor, produzindo conteúdo todos os dias. Lives também do mesmo jeito, para falar do nosso time do coração, o Esporte Clube Vitória. Portanto, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Se possível, se você gostar do vídeo, né, deixe sua curtida, comente também para levar, né, o canal para mais pessoas. E também, se possível, compartilhe com a galera, né, para o torcedor amigo, torcedor amiga do Esporte Clube Vitória. Porque hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre esse dia, né, que não foi tão movimentado assim. Inclusive, por isso, não vou abrir uma live, mas a gente tem alguns tópicos relevantes que precisam e devem ser divulgados, e a cada dia que passa a ansiedade da partida ela vai ficando ainda mais forte, mais firme, e estamos aí, né, nos preparativos para esse jogo, esse clássico de domingo às 16 horas. O Barradão, né, que vai ter o seu estacionamento aberto pela primeira vez a partir das 9 horas da manhã, meu amigo. Então, fique ligado, que vai ser o evento do dia, né? Se você tinha alguma outra coisa para fazer, mude o seu plano, porque o Barradão, o domingo, vai começar às 9 e só vai terminar lá para não sei que hora, né? Se bem que segunda-feira, né, a gente trabalha, mas isso não. Ganhando o Bavi é só alegria. Nós ficaremos como, na verdade, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Vamos nos aproximar muito ali do nosso rival e do confronto, com base no confronto direto. E aí ficaremos muito ligados à parte da frente e de cima da tabela e deixando um pouquinho de lado ali o bicho pegando na zona de rebaixamento, né? Então este já começa um ano diferente. Começa não, né? Estamos já mais da metade do ano, mas aí a gente já começa um segundo turno, eu quero dizer, diferente dos outros, né? Pensando um pouquinho mais à frente, com um campeonato mais tranquilo, um campeonato mais sereno, mas claro, tudo vai depender não. Mas se a gente vencer domingo, aí, velho, na verdade a perspectiva vai ser completamente diferente, não só para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas também, claro, para a sequência da Copa do Brasil, que é aí o nosso pote de ouro, meu irmão. Pode falar, eu sei disso, comente aí se não é. Comente aí se você não está animado para ser campeão, pelo menos para classificar de fase agora contra a equipe do Vasco na Copa do Brasil. Bote aí, meu irmão, bote aí nos comentários, que é para a gente entender como é que tá essa movimentação. Pelo que eu tô pegando aí no dia a dia, né, nas ruas, a torcida do Vitória está bem animada, nós estamos bem animados e é para ficar mesmo. Mas o Vitória vencendo a partida contra o Bahia, eu acredito que a animação vai para um outro estágio, sem dúvida nenhuma, né? A Vitória ganhou o Bahia domingo, velho. Pode ter certeza que os jogadores não vão viajar sozinhos, não. Vai ter muita gente no aeroporto. Ainda não é oficial, mas muito provavelmente isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem a torcida que tem o presidente dos Imbatíveis que tem também, vai ser o nosso primeiro tópico aqui, inclusive, que eu já tô me estendendo, né, o cara não para de falar, pra dizer pra você de novo se inscrever, curtir, e seja bem-vindo ao Crônica da SV. Hoje a gente vai falar, mesmo com poucos assuntos, dessa movimentação dos Imbatíveis para a partida de domingo. A gente tem também aqui a situação de Cândido e Kaká, Rafael Claus, que vai ser o árbitro do campeonato da partida de domingo. E temos também aqui um trecho da coletiva de Jair Ventura que ele deu para aplacar. Né? Tá no YouTube, então eu vou trazer aí um primeiro momentozinho para a gente escutar, né? Jair Ventura tem falado, né, com as mídias, né, que não são daqui, do nosso estado, e eu acho isso importante porque vai elevando, vai colocando a nossa marca, vai dando mais visibilidade ainda, não para mídia, não nada disso para mídia de lá, porque isso aí certamente não me interessa, mas principalmente para a gente receber mais colaboradores para o Vitória, mais patrocínios, que é muito importante para a gente cada vez mais crescer e fortalecer a nossa marca no cenário nacional / internacional. Beleza? Então vamos comigo aqui, ó. A gente já vai começar com esse texto de Gabriel, dos Imbatíveis, o presidente dos Imbatíveis, né? Na verdade, ele já tinha... Cadê? Ele já tinha falado isso aqui logo depois do jogo,
da partida contra o Botafogo no domingo. E hoje houve uma atualização, a gente vai abrir aqui os stories dele, porque ele já colocou lá que começou processo para o corredor rubro-negro, né? E quando ele diz isso, né? Domingo faremos no futebol o maior território hostil que este Brasil já viu. É guerra, claro. Guerra no sentido ali do futebol, né? Óbvio. Mas assim, quando o Gabriel falar isso aqui, meu irmão, é porque vem coisa boa, velho. Vem coisa boa, porque o que a torcida do Vitória vem fazendo é diferente, né? Galvão Bueno estava falando, todo o Brasil inteiro está comentando sobre a torcida do Vitória e também sobre, claramente, os resultados, né, que o Vitória vem tendo no estádio Manuel Barrada. Selo anti-zica aplicado. Mas a gente precisa comentar aqui, porque, como ele diz, não é festa, é guerra. Então, vamos para cima. Ele colocou aqui, ó, nos seus stories. Cadê? Aqui ele tá treinando, né? Mas a mensagem principal é esta: corredor rubro-negro. Então, vamos dar uma lida aqui. Cadê, Gabriel? Na verdade, eu tinha aqui no dos imbatíveis, né? Eu coloco aqui para fazer a leitura do texto. Os imbatíveis. Os imbatíveis. Tem até um CD, né, que toca essa coisa aqui, ó. Vamos ver, deixa eu ver se tá dando pra ver legal aí, tá, né? Saudações rubro-negras, cavernada e amigos. Faltam apenas 3 dias para o clássico Vitória e City da Shopee. Segundo texto. Desde segunda-feira, os trabalhos de preparação e organização para esse grande confronto estão a todo vapor. Aí, ó, segunda-feira começou. O jogo foi domingo, segunda-feira. Os trabalhos já foram iniciados. E hoje viemos anunciar o nosso tradicional e temido corredor rubro-negro. Uma recepção que já faz parte da nossa história, que será realizada mais uma vez na chegada da nossa equipe ao Barradão. Cheguem cedo. A concentração começará às 14, com muitos fogos, bandeiras, bateria e principalmente a disposição e a energia de cada um de vocês. Domingo não é dia de festa, é dia de guerra. É dia de entrega máxima dentro de campo e nas arquibancadas. É dia de transformar o Barradão no terreno hostil que o Brasil já conhece. Sem dúvidas. Cadê? Como é que desce? Será uma das partidas mais importantes do Campeonato Brasileiro de 2026 e nós teremos mais uma vez um papel fundamental para empurrar a nossa equipe em busca de mais uma vitória. É dia de apoio incondicional. Por que não está dando para ler todo? Aqui. É dia de apoio incondicional, disposição, disciplina, união e, acima de tudo, demonstração de amor ao Esporte Clube Vitória. Domingo é dia de Barradão pulsando, arquibancada fervendo e guerra. Em breve, retornaremos com mais informações sobre esse grande dia. Estamos nos preparando e contamos com vocês. Torcida, os imbatíveis, a única organizada do estado. Então aqui ficou a mensagem, né, dos imbatíveis, um texto bem bacana, sinalizando, né, que desde segunda-feira a gente começou. Gabriel Baralhas, não, Gabriel Oliveira, né? Será? Porque é um sinal, Gabriel Baralhas aparecendo aí. Olha aí, minha zorra. Será que ele vem pro jogo? Será que ele vai fazer um golzinho? E aqui uma imagem, né? Fogos para o corredor rubro-negro já adquiridos. É guerra. Com o corredor a gente já tá acostumado. Isso não quer dizer que deve parar de fazer nada disso. Continuar. O corredor é fundamental. Além de ser bonito, anima, motiva e é essencial aí para esses jogadores e para a gente também, né? Que é gostoso de participar. Mas pelo que ele prometeu ali no domingo e pelo fato de estar se preparando desde segunda-feira, vem muita coisa boa aí, velho. Vem muita coisa boa aí. Então, meu irmão, vamos para cima. Domingo é cedo, domingo é guerra, domingo é apoio incondicional, sem soberba, mas com muita animação. Vitória precisa entender, repito aqui, o favoritismo, saber usar a nosso favor, sem dúvida nenhuma. Portanto, vamos para cima, que vai dar a vitória do Vitória, parceiro, de novo no estádio Manuel Barradas. E, além disso, o nosso parceiro Gabriel dos Imbatíveis, a gente, claro, vai dar uma passeada aqui pelo site do arenarubronegra.com. Se você não conhece, acho difícil, né? Mas se você não conhece, vá lá, dê uma olhada, siga também os caras no Instagram, Ítalo, nosso parceiro, e também no YouTube, né? Vídeos e lives diárias, ele também faz as transmissões. E os meus textos do Crônica aparecem aqui, viu? Tem uma aba aqui, uma colunazinha, que é para
o Crônica da SV, tem que respeitar. Obrigado, Ítalo, valeu, meu irmão. E aqui é o seguinte, aqui já tem a notícia que eu acabei de ler. Rápido, rapaz, não tem nem uma hora que saiu, o homem já jogou aqui. Tem uma notícia aqui, o Vitória carrega bom retrospecto contra o Bahia com o mandante na Série A. Vamos dar uma olhada. Tava nos planos não, mas vamos dar uma olhada aqui. Matéria escrita por Eider Mota. Um abraço, meu irmão. Hoje às 16h30, então vamos lá. E aí já tem a foto de nosso querido Kaiser, né? Ali já mostrando o tamanho do nosso rival. É sério, foto de Vitor Ferreira. No domingo 23, o Vitória entra em campo pela 24ª rodada do Brasileiro para enfrentar o Bahia, seu grande rival. Até aqui foram 508 clássicos disputados, sendo o 12º sob o mando de campo do Leão na primeira divisão do Brasileiro. É pouco, né? O retrospecto é favorável ao Leão. Em 11 partidas, foram 4 vitórias do Rubro Negro, 6 empates e somente uma derrota. Esse resultado negativo aconteceu em 1989, quando o Vitória levou 2-1 do rival em partida disputada na Fonte Nova. Na Barra não é possível. Comando de campo do Leão. O levantamento foi publicado inicialmente pelo site Bahia Notícias. Retrospecto no Barradão, que nos interessa. Levando em conta somente os jogos disputados no Barradas, por todas as competições foram 62 jogos disputados, com 30 vitórias do Vitória, 14 vitórias. Desculpe, com 30 vitórias do Vitória, 14 do rival e 18 empates. Aí a galera fica falando, onde é que tá o favoritismo? Zorra. 30 vitórias para 14. Sinceramente, acho que os números, né, falam por si só. Por isso eu digo, Vitória é favorito contra o Bahia no Barradão. Independentemente da circunstância. E hoje o Vitória só não é favorito jogando contra as equipes do Palmeiras e Flamengo. E ainda assim, o Vitória pesa o clima contra eles, né? A gente viu este ano, né, que a gente perdeu do Flamengo, mas foi ali perdendo um pênalti, podendo crescer no jogo. Contra a equipe do Palmeiras, a arbitragem influenciou, impactou diretamente no resultado. Né? Então, me ajude, né, torcedor do Bahia? Me ajude. É claro que você está no seu direito de querer, né? De querer vencer o jogo, é normal. Todo mundo vai querer, todo mundo vai jogar com unhas e dentes, é óbvio. Mas tem que admitir que hoje, e que na verdade o Vitória no Barradão é colossal. Tem que respeitar, não tem jeito. Então, vamos ver aqui. Além disso, teve hoje, né, o julgamento do Vitória pelo STJD. Vamos dar uma olhada aqui. STJD aumenta a multa do Vitória por descumprimento do regulamento contra o Palmeiras, né? Isso nos deu uma dor de barrigazinha, né, no começo do dia, porque em tese, surgiu a possibilidade de, por exemplo, como o Luan Cândido e Kaká foram os punidos no jogo contra a equipe do Palmeiras, do Varmeiras, surgiu a possibilidade, né, da punição deles também, de algum modo, ter sido aumentada, né? Mas não foi o que aconteceu, felizmente. Mas houve o aumento da multa. Vamos ler a matéria. Vamos ver aqui. Ítalo Oliveira, às 10 da manhã. Foto divulgada pelo STJD. O Pleno Superior Tribunal de Justiça aumentou para 15 mil a multa aplicada à Vitória por descumprimento do regulamento na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O caso foi julgado novamente nesta quinta-feira. Na primeira instância, o Rubro Negro havia sido multado em 10 mil. O Vitória recorreu da decisão e pediu absolvição, enquanto a Procuradoria solicitou o aumento da punição para 50 mil. Rapaz, velho. Os caras, na moral, velho, sinceramente. Meu Deus do céu, velho. Como é que pode isso? Por maioria de votos, os auditores decidiram aumentar a multa para 15 mil. Apenas o presidente da sessão divergiu e votou pela aplicação de uma punição de 20 mil. A denúncia estava relacionada ao não cumprimento do regulamento da competição, que previa a realização da zona mista da entrevista coletiva do técnico Jair Ventura após a partida contra o Palmeiras. Se tivesse zona mista, ia acontecer a mesma coisa que teve contra o Flamengo, né? A punição seria ainda maior. O julgamento desta quinta ficou restrito à punição aplicada ao clube. Dessa forma, as decisões envolvendo os jogadores Kaká e Luan Cândido não foram reabertas. Ótimo, né? Com isso, os dois jogadores estão liberados para enfrentar o Bahia no Bavido deste domingo, às 16 no Barradão. Com a decisão do Pleno, o caso foi encerrado e o Vitória terá que pagar a multa de 15 mil, aumentou 5 mil aí. É um problema pra gente que não vive, que não nada em rios de dinheiro, embora
O nome dele seria Fábio Rios Moraes. Sacanagem. Mas, dos males, o menor. Porque do jeito que esse STJD tem punido especialmente, né, o Vitória, imagine reabrir um caso. Eu posso estar muito enganado, mas eu não lembro de ter ocorrido isso recentemente com nenhum outro clube. Mas, enfim, essa perseguição aí muito provavelmente gira em torno do fato de Fábio Mota estar, né, com muita frequência se manifestando em relação ao que vem ocorrendo aí com o Esporte Clube Vitória, né, que vem sendo muitas vezes prejudicado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro, sem nenhum tipo de explicação e já com a ferramenta para poder auxiliar, que é o VAR. Né? Então, esta foi a matéria. Felizmente, a gente tem aí a manutenção, né, de Luan Cândido e Kaique desculpa. Como é, rapaz? E Kaká, que são os jogadores titulares. Então, a nossa linha de zaga aí está garantida para a partida, que provavelmente vai vir com Brites, Kaká, Cândido e Ramon. E as dúvidas vêm no meio de campo, mas hoje a gente não vai se aprofundar a respeito disso, não. Além disso, CBF define local da partida entre entre Vasco e Vitória pela Copa do Brasil, matéria desenvolvida por Ítalo também. De manhã, o homem trabalha, tem que respeitar. O jogo entre Vasco e Vitória, válido pela ida nas quartas de final da Copa do Brasil, será disputado no Maracanã. Então, martelo batido. A partida está marcada para quarta-feira, às 21h30. O tempo, ó, tá voando, parceiro. O Clube Carioca havia solicitado a mudança do confronto para Maracanã, com o aval dos jogadores e da comissão técnica. A alteração do local foi confirmada para o primeiro duelo entre as equipes. A classificação para as semifinais será decidida no Barradão. O jogo de volta está marcado para 3 de setembro, mesmo horário, comando do Vitória. As duas partidas terão transmissão da TV Globo. O vencedor, por isso esse horário e por isso esse dia, né? O vencedor do confronto avançará para as semifinais da Copa do Brasil. Em caso de igualdade no placar agregado, os dois jogos, a vaga será definida pelos pênaltis. Espero que isso não precise acontecer. Se acontecer, que dê vitória. E aí, torcedor, comente aí. Você é indiferente em relação a essa partida, a alteração, agora, né, bem estabelecida? Porque havia sondagens, possibilidades, mas com essa definição, o que é que você acha? Foi uma boa pro Vitória? Foi melhor pro Vasco do que pro Vitória? Foi melhor pro Vitória do que pro Vasco? Eu não gostaria muito de jogar no São Januário, porque eu sei lá, né, que lá é Caldeira, embora o Vitória... Eu lembro de algumas partidas memoráveis do Vitória lá de São Januário contra a equipe, né, do Cruz Maltino. No Maracanã este ano a gente também tem feito boas partidas, né? Não vencemos nenhuma, mas fizemos boas partidas. Inclusive, o melhor jogo que a gente fez contra o Fluminense, fora de casa. Porém, vai ter mais gente no estádio, né? A torcida do Vasco também, ela é boa, é braba. Então, vai ter essa influência aí. Espero, sinceramente, que não abale os jogadores, que os caras entrem aí com sede de sangue, com sede de vitória, para que a gente mude essa taçina de não vencer fora de casa. Então, vamos para cima agora, definido no Maracanã. E aí, tem uma notícia aqui do zagueiro do Vitória ter marcado em amistoso, mas foi ontem. Acho que não vale mais a pena a gente mencionar, embora seja importante dizer que é bom. E temos aí mais um atleta do Esporte Clube Vitória atuando na seleção de base. Isso é importante pra caramba, porque vai ganhando cancha para poder continuar e atingir, chegar ao profissional do Esporte Clube Vitória. Então, vamos para cima. Beleza? Então, estas foram as notícias. E aí, a gente tem aqui, vou trazer um framezinho, um videozinho, o início, né, de Jair Ventura falando sobre a torcida do Vitória, sobre a sua percepção em relação ao que está ocorrendo pela placar. Tá? Então, se você não conhece, acho difícil, né, mas dê uma olhada lá no canal do YouTube da Placar. Eu lembro que era uma revista, né, deve seguir, mas hoje a gente consome muito mais aí na era digital, né, as mídias digitais. Então, vamos conferir o que é que Jair Ventura falou. Eu vou ser bem sincero, eu sei do tamanho, sabe? Daqui a pouco, cara, esse jogo do São Paulo tá assim. Ele tava no som da torcida, assim, tudo bem que o negócio é muito forte. Eu falei, cara, tá dançando. Pergunta pros torcedores que já tiveram o time rebaixado se não queriam um gol desse.
Aspas forte. Aspas forte, porque eu lembro que quando o Fortaleza estava para ir para a Série B no ano passado, eles cogitaram a ida de Jair Ventura antes de ele ir pro Vitória, né? Mas o Fortaleza não quis. O Fortaleza estava vivendo aquele momento, né, diante de Libertadores, de final, né, de Sul-Americana, indo bem, G4 de Campeonato Brasileiro, uma era bem importante do Fortaleza. E aí ele vinha com técnicos estrangeiros, o Vojvoda, depois eles levaram lá o Palermo, né? Depois preferiram o Palermo a Jair Ventura. E o Vitória e o Fortaleza disputavam o mesmo campeonato no ano passado, vocês lembram disso. E aí o Vitória, felizmente, se safou com o Jair Ventura, que fez mais uma vez um excelente trabalho de bombeiro, mas que com certeza não quer ficar apenas preso a isso, né? Ele, de fato, este ano vem fazendo um trabalho de qualidade, exceto quando joga fora das dependências do Estado Manuel Barrara. Mas vamos dar uma olhada aqui, para ver o que Jair Ventura fala mais. Vamos ver umas 2, 3 perguntas. Jair, muito obrigado. Primeiro, para a quarta de final da Copa do Brasil. É surpreendendo muita gente, não? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de ter o prazer de falar com vocês. Cara, é surpresa quando você elimina, né, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, depois o terceiro colocado, o investimento que é feito nessas equipes, pode se considerar surpresa, né? Mas pela cabeça pesada do Vitória, a verdade que a Vitória passou por momentos difíceis nos últimos anos, mas tem uma administração muito séria hoje, comandada pelo nosso presidente, pelo Fábio, que está reconstruindo o Vitória. Hoje o Vitória cumpre com todos os seus compromissos. Eu tenho 10 clubes na carreira, o primeiro clube que paga adiantado, estruturalmente, evoluindo demais, né, crescendo muito. Então, um trabalho muito sério de toda a diretoria também, em captação, a gente mesmo com pouco recurso. A gente tem que se inventar, a gente trouxe jogadores importantes, você deu o René, que é o artilheiro da Copa do Brasil, estava disputando uma Série D aqui em São Paulo. Também, outro menino que a gente trouxe. Então, é um segredo do mundo do trabalho, né? E quando as coisas começam a acontecer, é normal que a gente fale dos atletas e do treinador, mas tem um trabalho por trás muito sério, muito bom, muito competente, que é feito aqui no Vitória. Para mim, como treinador, eu tenho que me preocupar só com o campo de bola, já que tudo funciona, sabe? Então, essa fala é muito boa, né? Eu só preciso me preocupar com campo e bola. Porque, meu irmão, quando você vivia o Vitória, você que estava vivendo o Vitória antes disso, né? Antes de toda essa reformulação e dos resultados, né, aparecerem, é muita coisa ali, velho. Não era só campo e bola, sem dúvida nenhuma. Era toda uma administração que precisava ser melhor trabalhada, era a resolução de muitos conflitos. Não estou dizendo que acabaram, não, esses problemas, não, eles ainda seguem. Mas hoje numa proporção diferente, né? O técnico agora ele tem que lidar com o que é do seu ofício. Estudar estratégias, procurar possibilidades, motivar os atletas e fazer o resultado em campo, né? Se possível com performance, que ficar mais próximo da vitória, se não, os resultados, né, que são essenciais. Portanto, quando ele fala isso, é bem importante. O destaque ele é fundamental, porque quando eu tenho uma preocupação ou quando eu tenho preocupações outras, o foco ele não fica naturalmente direcionado, o que vai gerar diversos problemas, sem dúvida nenhuma. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil, né? Pense que é melhor você ir para o seu trabalho, por exemplo, apenas lidar com o que você está pronto para fazer. Exemplo, sobre isso, se eu fosse à escola apenas para ministrar aula, estaria 100% realizado. Mas a gente tem que lidar com outras questões também que envolvem ali o redor da instituição. Portanto, ele, claro, tem isso, porém o foco, e ele consegue lidar com muito mais serenidade com o campo, porque as coisas estão fluindo naturalmente. Fala aquela coisa do head coach que tem que tomar conta de tudo. Eu tenho menos trabalho, né, que enfrentar a família é sempre muito difícil, mas eu tenho que me preocupar só com o campo e bolas aqui, fora do campo tudo funciona muito bem aqui no Vitória. Jair, João Castro, prazer falar com você. Você tem passado por um roteiro de cinema aí no Vitória. Salvou o time do rebaixamento do ano passado, ficando na primeira divisão, foi um campeão esse ano e conquistaram 2 vitórias épicas na Copa do Brasil. E a gente vê nas redes sociais a torcida despejando comentários de amor e pedidos para você ficar para o ano que vem.
Eu queria saber qual que é a sua Ganhando, né, pai? e com a torcida do Vitória. Você se encontrou na cidade, nesse clube? Extremamente adaptado, feliz. A torcida nos abraçou. Eu lembro do ano passado, né? Quando a gente vence do São Paulo no último jogo e não dá permanência. A torcida invadiu, abraçou a gente. Então, aquela coisa, esse calor que a gente estava falando aqui, em off, antes de começar a entrevista, o clima também acontece no futebol. Né? Você praticamente, você vai na rua, você é parado. Salvador vive muito futebol, assim, em São Paulo. Mas que vive muito futebol, e a torcida é muito apaixonada, então assim, muito gostoso. Mas também quando as coisas não acontecem, é difícil, né? A gente tem que ficar mais em casa, a gente tem que pedir comida em casa, é difícil sair, mas é tanto pro bem quanto pro mal, né? Que potencializa tudo. Mas estou muito feliz, 11 meses já aqui, extremamente adaptado e feliz que eu possa, de alguma maneira, a gente possa contribuir e dar alegria para essa torcida apaixonada que é a torcida do Vitória. Eu já iria olhando assim, os últimos anos do Flamengo, contra o Atlético Paranaense, você crê que consegue desenvolver, e pensando já também na volta contra o Vasco da Copa do Brasil, que vai se criando aquela mística gostosa do Barracão também? Você acha que está nesse momento com a torcida? Cara, a torcida é o nosso 10º jogador que a gente fala, né? E aquele que põe muito em prática isso. É difícil falar sem você sentir. É, porque todo técnico vai falar isso, né? Todo diretor de clube, todo presidente vai falar que é o 12º jogador. A gente tem, né, as próprias torcidas, a do Vitória, uma delas é a camisa 12, a do Internacional, a principal é essa, né, a camisa 12. É o 12º jogador, todo mundo fala, mas colocar em prática é diferente, né? Encher o estádio é uma coisa, apoiar o clube da forma que a torcida faz é outra coisa. Então são coisas diferentes. Né? Não adianta você encher e não apoiar. Você encher para poder vaiar. Né? A gente tava vendo aí uma entrevista de Marcelo Hermes, o lateral do Criciúma. Ele tava revoltado, né? Porque a torcida, ele acho que é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, e a torcida vaiando, né? O desempenho lá do clube. Diferente. A gente vê aqui do nosso lado, também do mesmo modo, né? Não há vaia nesses últimos jogos, mas o estádio tá sempre cheio, porém é só isso, entendeu? E não era assim. Hoje o Vitória não, o Vitória vive muito isso. O Vitória apoia na prática, de fato. A torcida do Vitória tem empurrado esse clube pra frente, impulsionar o Vitória. E, sabe, você tem que estar aqui pra você sentir a força deles, assim, sabe? E isso transfere pro campo. A energia que eles passam na arquibancada transfere pra gente dentro do campo, né? Eu falei isso algumas vezes. Você tá ali, quando veio o Doppler invadindo o campo, no último jogo do Atlético tomei cartão. Tem um lance que eu relento falando no litro de cabeça, do cabeceio com ele, assim. E os jogadores vão comemorar, eu pulo em cima dos caras. Parece que você é um torcedor ali dentro do campo. Você contagia, sabe? Isso passa para os nossos atletas, com certeza. Né? O GPS sempre é mais alto em casa. A gente sempre tem um algo a mais dentro de casa. Não sei explicar o que é, não sei. Mas realmente... É isso aí, ó. Jogar aqui no Barradão, fosse junto com a nossa torcida, a energia, eu sempre contraste para aqui não, pai. Ano passado, os jogos foram simultâneos à última rodada, por conta de tudo que estava valendo. E aí esperou para começar todos os jogos juntos, no país todo. E aí a nossa torcida começou a cantar, estádio lotado, né? O último jogo a gente ganhar, independente dos resultados. E daqui a pouco, cara, eu olho assim, então o jogador do São Paulo tá assim. É no balanço. Torcida assim, tu vê que o negócio é muito forte, cara. Eu falei, cara, tá dançando. O moleque de São Paulo. E aí é isso, cara. A nossa torcida é isso aqui é muito diferente mesmo. Vocês têm que vir aqui, ver um jogo nosso aqui, é bem legal. Estão convidados, são os convidados. Só não vem ser com o time do coração, não. Pega um jogo neutro. Vamos parar por aqui, senão o vídeo da gente vai ficar muito longo. Mas assim, eu já tinha visto ele falar isso em uma outra entrevista, numa visita da GETV. Ó pra câmera. Em outra entrevista da GETV, né, que destacou justamente isso. E ele falou sobre esse cidadão de São Paulo. Eu queria saber quem é. Um dia ele vai falar e vai revelar. Eu quero descobrir, né? Porque são esses bastidores que são interessantes de a gente acompanhar. Pessoal, é o seguinte. A gente vai chegando no final do vídeo, para também não ficar extremamente extenso. E eu peço que você, né, acompanhe o vídeo por completo, assista ele todo.
Curta se você curtiu, comente, né? Deixe aí os comentários em relação ao Bavi, em relação ao árbitro, em relação a Gabriel dos Imbatíveis, em relação a Jair Ventura, aos nossos julgamentos, ao jogo do Vasco do Maracanã, enfim. Fale de tudo aí, comente, que é pra galera, pra chegar para mais pessoas e a gente ir, né, crescendo cada vez mais o Crônicas SV. Aqui, antes de a gente concluir, dê uma olhada aqui no QR Code, é o nosso parceiro MF Pintura, se estiver precisando de uma pinturazinha, residência empresarial, fale com ele, Matheus Ferreira. Além disso, tem o nosso parceiro aqui, Rodrigo Reis, a voz que embala sentimentos. Então, meu irmão, se você estiver precisando aí fazer o seu evento, a sua festa, seu aniversário, qualquer coisa, fale com o homem que ele representa. Barrocha, samba, pagode, seresta, tudo! Basta falar com ele. Siga lá, Rodrigo Reis Oficial, né? Além do meu parceiro Rodrigo, a gente tem também aqui LS Engenharias, Luan Ornelas Soluções em Serviço, QR Code na tela, dê uma olhada lá. O homem aí trabalha com tudo que diz respeito à engenharia e de muita qualidade, um colaborador bem atuante aqui no Crônicas SV. E se eu fosse você, eu acompanhava lá o seu Instagram, né? Além disso, tem o nosso parceiro da VS Import, Van Santiago, o sorteio vai sair no sábado ao meio-dia. Fique atento, acompanhe para você não perder. Camisa de número 1 do Esporte Clube Vitória. E tem novidade aí semana que vem, viu? Além disso, tem uma outra novidade aí que eu vou falar daqui a pouquinho, daqui para segunda-feira. Vitória ganhando. Vitória ganhando ou perdendo, mas Vitória não vai perder, né? Vitória ganhando, a gente já vai soltar mais uma novidade aí. E QR Code na tela, siga ele lá no Instagram para você não perder nenhuma oportunidade. Camisa de time, camisa de seleção, fale com ele, diferenciado. Além disso, também tem meu parceiro Brito Tecnologia, esteve aqui ontem, resolveu o meu problema relacionado ao computador 100% agora, a bateria parece que tá 0 bala, na verdade tá 0 bala, né? Então o homem trocou aqui, fez a boa tecnologia e segurança em todos os sentidos. Manutenção de computador, reparo com carcaça, cerca elétrica, central de alarme, tudo isso, fale com ele. E eu não posso deixar de falar do meu parceiro também, Anderson, da BR TV, todos os jogos ao vivo, melhor conteúdo para você, 2 telas, 40 conto, vai lá dar moral, cara, siga ele também no Instagram e o acompanhe, série, filme, canais ao vivo, tem desenho das antigas, velho, e tem desenhos mais novos também, dê uma conferida lá que você não irá se arrepender. Beleza, gente? Muito obrigado, agradeço aí pela participação, comente, curta. Continue seguindo o Crônica da SV no Instagram e acompanhe aqui também agora pelo YouTube. Um grande beijo, uma excelente noite, até amanhã e avante, nosso leão, parceiro.